Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como usar tabelas do Bootstrap e também como criar o menu utilizando o framework Bootstrap. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este menu na parte superior, no qual eu posso navegar, incluindo o botão sair, eu consigo deslogar do sistema administrativo e também será implementado o layout do listar. Será utilizado a tabela do framework Bootstrap. Esses registros estão sendo retornados do banco de dados. Eu tenho na tabela Slides 3 registros, são os 3 registros que eu estou recuperando do banco de dados, listando, e neste listar eu estou utilizando a tabela do framework Bootstrap. Antes de começar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Coloquei o código-fonte dentro do servidor local WAMP Server, em seguida dentro do diretório Celk que eu estou utilizando no decorrer das aulas. Eu abro o código-fonte no editor Visual Studio Code. Tenho o código-fonte, também abro no navegador, posso abrir desde que eu tenha startado o servidor local WAMP Server. Eu acessei direto o listar, mas se você não estiver logado, será redirecionado para a página de login, para esta página. Realizo o login utilizando essas credenciais, coloco a senha de 1 até 6, clico em acessar, eu consigo acessar o listar se eu estiver logado. Se eu não estiver logado, eu não consigo acessar. Ok, está funcionando corretamente. Agora falta somente integrar com o framework Bootstrap. Pesquiso pelo framework Bootstrap, tem a explicação o que seria o framework Bootstrap. Ele é utilizado para desenvolver o front-end, sendo o que o usuário visualiza é um framework HTML, CSS e JavaScript. Abro o site. Abrindo o site, venho na parte da documentação e tem como começar a utilizar. Introdução. HTML básico, e aqui abaixo já está incluindo o CSS do Bootstrap e também está incluindo o JavaScript. Importante, eu estou utilizando a versão 5.3. Você pode selecionar outra versão aqui na parte superior. Eu deixo esta versão mesmo. Eu preciso pegar todo este HTML, então eu divido em parte. Copio primeiro isso daqui, venho no código-fonte, eu abro listar, venho em listar slides e eu acrescento aqui abaixo. Mas ao invés de eu acrescentar aqui, eu crio um arquivo exclusivo para colocar o cabeçalho. Dentro do diretório ADM, eu crio um diretório com o nome de include. Dentro desse diretório, eu crio um arquivo com o nome de cabeçalho, extensão PHP, e dentro eu colo a instrução do Bootstrap que eu havia copiado. Então, eu tenho doctype, indicando que é um arquivo do tipo HTML, idioma português Brasil, tem a parte do cabeçalho, abre o cabeçalho e finaliza o cabeçalho. Aceita caracteres especiais, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, o título que será apresentado na aba do navegador neste local. Então eu coloco Celk, em seguida a palavra ADM ou administrativo, coloco administrativo, está incluindo o CSS do Bootstrap de uma CDN, de um servidor externo. Então você precisa estar conectado com a internet para conseguir carregar o CSS, senão não carrega. Integridade, em função de eu estar carregando de uma CDN, eu tenho essa parte da integridade para verificar se o arquivo não foi interceptado no meio do caminho. E tenho a parte do corpo, então posso incluir tudo isso daqui no listar slides. Eu colo aqui acima, colocando o seguinte: inclua uma única vez o arquivo que está dentro do diretório include, e depois eu tenho arquivo cabeçalho.php e colocar um comentário para ser fácil de identificar. Estou incluindo o cabeçalho. Falta agora o rodapé, sendo
a parte que eu estou incluindo, o JavaScript do Bootstrap, e finalizar essas duas tags. Crio um novo arquivo dentro do diretório include, sendo o rodapé e a extensão .php. Colo o que eu havia copiado, então estou incluindo o JavaScript do Bootstrap de uma CDN, JavaScript do Bootstrap, esta versão. Também tem a parte da integridade para verificar se não foi interceptado no meio do caminho. Incluo este rodapé no final. Então, aqui abaixo eu coloquei fora do if, então aqui abaixo também. Incluir o rodapé. Inclua somente uma vez o arquivo que está dentro do diretório. Include, após ter acessado o diretório, eu tenho o arquivo rodapé.php. Conferir como que está ficando o listar, venho no listar slide, já está com a fonte diferente, significa que está funcionando. Clico no botão direito, exibir o código fonte, testo se está carregando o CSS, sim, carregou o CSS do Bootstrap, e também eu testo o JavaScript, aqui no final tem o JavaScript. Também carregou o JavaScript, JS, do Bootstrap. Essa parte da licença você precisa sempre manter. Testei que está funcionando os links, eu já sabia que estava funcionando porque teve um comportamento diferente, no entanto, não custa testar. Primeiro, eu altero esta mensagem de erro, e esta mensagem de erro será um alerta. Eu pesquiso por alerta, eu posso pesquisar aqui colocando alerta ou no menu mesmo. Na sidebar, venho em alerta, é o vermelho, o danger. Danger é esse daqui. Copio esta div e substituo ao invés desta mensagem colocando a div. Recorto esta mensagem, coloco aqui internamente, junto tudo em uma única linha, aqui. Substituo internamente o aspas simples. Ao redor está o aspas duplo, internamente coloco aspas simples. Testo com este where, com esta condição, não tem nenhum slide, nenhum registro com a situação sem, então deve apresentar a mensagem de erro. Erro, nenhum slide encontrado. Legal. Mas eu quero que ele fique o seguinte. Eu venho em container, está aqui no container, eu tenho o container fluido, que ocupa a página inteira, e eu tenho o container, que ele indica quando o usuário estiver utilizando o seguinte: dispositivo com essa dimensão ocupe essa área. Se o usuário estiver utilizando o dispositivo com essa dimensão, utilize este espaço. Como que ele consegue identificar o tamanho do dispositivo do usuário? Através deste viewport. Por isso que eu havia setado no início da aula. Então, quero esta div container. Pego a div, o atributo class e o seletor container. Venho no seguinte local. Posso colocar aqui? Não, não vou colocar direto no listar. Então, abaixo do incluir cabeçalho, eu coloco o echo e em seguida o que eu havia copiado. Ao redor está o aspas duplo, internamente eu coloco aspas simples. E indico, coloquei o comentário, indicar como o conteúdo deve ser apresentado. Abri a div, finalizo a div antes do rodapé, antes de finalizar. Echo e finalizo a div. Toda div é aberta, toda tag é aberta, deve ser finalizada. Atualizo, agora está ocupando somente o espaço conforme essa tabela indica. Ele não está ocupando 100%, porque se você quiser que ocupe 100%, você utiliza o container fluido. Nenhum slide encontrado, então eu retiro agora esta condição, porque eu quero que ele retorne os registros do banco de dados, porque eu preciso começar a implementar a tabela. Antes de implementar a tabela, eu tenho um menu básico. O menu vai ser o seguinte: venho aqui em exemplos, acessando exemplos, tenho o cabeçalho, abrindo os exemplos, eu tenho sign up, é o segundo sign up. É esse exemplo que eu quero. Botão direito,
exibir o código-fonte, Ctrl F, e pesquiso por Sign Up. Tenho o primeiro, eu quero é o segundo. Este segundo é o Dark, sim. Segundo, então, é o da cor preta. Pego o cabeçalho, todo o código e implemento um novo arquivo exclusivo para receber o menu, menu.php. Colo, conferir o que eu tenho, então o header, começa o cabeçalho, tenho a div, então abriu a div, finaliza a div aqui abaixo, posso identar o código, sempre idente o código que fica mais fácil de identificar, onde cada instrução começa. Eu tenho primeiro o link. Vamos ver como que está ficando e gradualmente eu altero. Incluo este arquivo menu no arquivo listar. Eu coloco ele abaixo do cabeçalho. Pego essa instrução e incluir o arquivo com menu. Não é o cabeçalho, eu quero incluir agora é o menu.php. Conferir, atualizo e tenho o menu. Aqui em Home, vamos ver o que seria este Home. Home está aqui, mas eu primeiro tenho a logo. Então aqui a logo, você pode colocar um texto, Selk. Coloquei simplesmente texto, Selk. Você pode colocar o texto ou pode colocar uma imagem. Eu quero colocar uma imagem. Venho aqui dentro do ADM, crio um diretório com o nome de imagens. Dentro desse diretório imagens, eu crio um novo diretório logo e dentro desse diretório eu coloco uma imagem. Eu coloquei esta imagem, logo PNG, ela que será utilizada neste local. Então, eu coloco img, eu dou um Ctrl Z porque eu quero o seguinte, eu quero esta largura. Então, novamente, img, depois source, em qual local que está a imagem. Então, a imagem está no seguinte local. Posso indicar que a imagem ela está dentro do diretório imagens. Depois do diretório imagens, eu tenho o diretório logo. Depois do diretório logo, tenho o nome da imagem sendo logo.png. Somente coloquei errado, agora sim, a extensão PNG. Finalizo esta tag, somente está faltando a largura. Então, vai ser a largura de 50 e quando não conseguir encontrar a imagem, apresenta o texto Selk. Este SVG posso excluir, não preciso mais. Atualizo, agora eu tenho a logo da Selk. Home não será mais Home, está apresentando esse texto um pouco ofuscado porque ele está utilizando esta cor. Eu quero que ele utilize o branco. Então, não é Home, será o Dashboard, página inicial. Ele redireciona para o Dashboard, para este arquivo. Então, fecho o Dashboard, só queria copiar o link, o nome do arquivo. Coloquei o Dashboard e depois eu tenho o seguinte, sendo listar. Eu coloco slides, slides já é o suficiente. Qual é o nome do arquivo? É este arquivo, listar slides.php. Substituo aqui no menu, neste local, listar slides. Conferir, atualizo, dashboard e slide. Dashboard funcionou, listar slides também. Falta excluir agora este campo e o botão login e alterar o sair. Form, formulário não preciso. Deixo a div, então abre a div, dentro da div eu tenho os dois botões. Botão login não preciso, só preciso o sair. E o sair, ele é o endereço logout. É logout? Sim, é o logout.php. Pego o nome do arquivo, copio para não ter erro e substituo aqui colocando o link, abro a tag, finalizo a tag, tipo botão, href deve redirecionar para esta página quando o usuário clicar no botão sair. Clicando em sair, deslogado com sucesso. Testo novamente, colocando a senha correta, acessei o dashboard. Agora eu quero também acrescentar este menu e todo o Bootstrap no dashboard. Como que eu faço para acrescentar?
eu simplesmente copio esses dois include, fecho o menu, fecho o rodapé, fecho o cabeçalho e abro o dashboard. Abrindo o dashboard, eu tenho aqui abaixo, incluir o cabeçalho, só falta incluir o rodapé. E toda a página que precisar do Bootstrap inclui somente esses 3 arquivos, incluindo o menu. Já tem também o menu, só faltou a div container. Então, vamos pegar a div container, está aqui, isso está abaixo do include menu, abaixo deste include menu, abro o container e preciso finalizar o container. Aqui não está colocando o comentário, então eu coloco finalizar o container. Assim fica mais fácil de identificar o que essa div está finalizando. Ela finaliza aqui abaixo. Conferir, agora sim, organizou o conteúdo. Não preciso mais desses dois links estáticos, eu coloquei na aula anterior só para facilitar a navegação. Agora não preciso desses dois links no dashboard, não tem mais os dois links, só tem o sair, nem o sair eu não preciso mais. Está aqui. O sair eu também não preciso. Deixo somente este conteúdo. Em slides também não preciso mais esses dois links. Esses dois não preciso mais. Eu só deixei na aula anterior para facilitar. Listar slides. Personalizar agora esse título. Coloco um comentário, título, só título ou título e o botão, algo do gênero. Deixo somente título. Coloco eco ou eu fecho o PHP. Eu acho que eu fecho o PHP e coloco HTML, mas eu estou colocando tudo dentro do eco, então aqui também será o eco, mas vai ter várias div. Então melhor é finalizar o PHP e abrir novamente. E agora sim, abro a div e esta div com o atributo class e o seletor deflex. Você pode pesquisar no Bootstrap, pesquisa aqui para que serve esse deflex. Eu deixo no momento só esse deflex, acrescento H1, sendo este H1 listar, o eco não preciso mais, e coloco este H1. E este H1 deve ter o atributo class e o seletor sendo título content. Também seletor do Bootstrap. Conferir como que está ficando, atualizo, no momento ele está igual, nada de diferente. Mas se eu fizer o seguinte, aqui no deflex, eu acrescento um pad em relação à parte inferior, também seletor do Bootstrap, sendo 3, uma margem em relação ao rodapé de 2 e também uma margem. Não, aqui padding top. Aqui é padding top. E agora aqui abaixo, primeiro padding em relação ao rodapé e agora margem em relação ao rodapé. Também seletor do Bootstrap. Conferir, atualizo, já deu um espaço, ficou melhor. E acrescento também, eu quero colocar um traço aqui. Também será utilizado o seletor do Bootstrap. Vamos colocar aqui. Então, vai ser o border. Eu quero uma borda somente em relação ao rodapé. Conferir. Colocou o traço que eu havia citado. Agora, ir para a tabela. Até que, enfim, vamos na tabela. Retorno no Bootstrap e pesquiso por table. Você pode pesquisar por table ou vir no menu lateral e abrir tables. Conteúdo, tables. Tenho o exemplo básico de tabela. Abro a tabela, depois tem o cabeçalho, esse cabeçalho, finaliza o cabeçalho e depois o conteúdo. Aqui abaixo o conteúdo. Eu copio toda essa instrução e venho no projeto, na parte que eu estou imprimindo. Depois do hífen, acessou o hífen, quando existir registro, posso começar a tabela. Então será tabela para listar os registros. Colei o que eu copiei,
coloco um eco, abro aspas duplo, finalizo aspas duplo, internamente eu coloco aspas simples. Coloco este eco para todas as outras instruções, coloquei o eco, depois eu preciso finalizar a linha com ponto e vírgula. Finalizo a linha, depois eu preciso substituir o aspas simples pelo aspas duplo. Ao redor está o aspas duplo, então internamente eu coloco aspas simples. Preciso alterar quais são as colunas, eu retorno então o ID título. Após ter retornado o título, eu tenho o nome da situação, então será situação e imagem. E por último, tenho as ações, visualizar, editar, cadastrar. Se você quiser aprender essas outras ações, será abordado no decorrer das aulas. Para você receber as notificações, inscreva-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você recebe as notificações. Ações, conferir como que está ficando, não. Falta fechar a tag body. A tag body deve ser finalizado depois do while. Barra para finalizar a tag. Atualizo e já tenho ID, título, situação, imagem e ações. O título já está implementado, este cabeçalho. O cabeçalho já está implementado, falta o conteúdo. Toda linha, eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. E cada linha é inicializada com TR. Começa a TR e finaliza o TR. Tem os TR e o TH indica a célula. Primeira célula, segunda, terceira célula. Copio isso daqui, o TR, e venho dentro do while. Comento este eco no momento, depois eu excluo e imprimir os valores retornados do banco de dados. Eu pego este eco e quero imprimir dentro do eco todas essas instruções. Aqui, para facilitar, eu faço o seguinte, eu substituo em um único local e depois simplesmente duplico. Aqui fecho e tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exato. Primeiro o ID. O ID está dentro desta variável. Próximo é o título do slide. Título slide fica aqui. Imagem. Eu acho que a situação vem antes da imagem. Exato. Então aqui vai ser a imagem. E por último o nome situação. Eu inverti, não. Aqui nome situação, imagem e as ações. Ações sendo visualizar e editar. Eu deixo assim, logo eu retorno e implemento visualizar. Primeiro confiro. Ok, imprimiu, só está colocando negrito. Então falta fechar alguma coisa para não imprimir em negrito. Abri o TR, finalizei o TR. Ah, sim, eu coloquei TH, não, é TD. É o TD, substituo. Observem que no meu editor ele já finalizou. Abriu o TD, finaliza o TD. Ele substituiu automaticamente. Verifique se finalizou no seu caso. Abriu o TD, finaliza o TD. Atualizo, agora sim. Não está negrito, porque anteriormente estava negrito. Ações serão os botões. O mesmo, eu pesquiso botões, posso pesquisar ou abrir no menu lateral. Botões, tenho esses botões. Primeiro botão será o visualizar. O visualizar é o primary, este azul. Copiei o botão, eu coloco eco aqui e faço assim, finalizo aqui. Internamente posso imprimir o primeiro botão. Abrir aspas duplo, finalizo, internamente coloco aspas simples e ao invés de ser botão, pode ser botão não, quero colocar um link. Abriu a tag, finalizou a tag, observe se ele, no seu ele alterou. href deve indicar para algum local. Então, quando o usuário clicar, redirecione para algum local. Não é primary, será a palavra visualizar. Somente mantenho o primary, conferir, atualizo, tem o botão. Mas esse botão ficou muito grande, eu posso utilizar btn sm, seletor do próprio Bootstrap. Tem aqui abaixo, se você descer, tem isso, tem este seletor, ficou melhor. E também tem o outline. O outline, cadê isso daqui? Para isso, simplesmente acrescento isso aqui no seletor.
depois do BTN, antes do Primary Outline. Assim ele só preenche quando eu passar o mouse. Coloquei o visualizar, depois tem o editar e o apagar. Editar será o laranjado, é esse aqui que eu quero, laranjado. E por último eu tenho o apagar. E o apagar é mais perigoso, então deve ser o vermelho. A cor refere-se ao risco. E coloco Danger. Confiro, visualizar, editar e apagar. Só faltou um espaço. O espaço é simples. Eu coloco um espaço simples HTML. Visualizar, não tem risco nenhum. Editar, já tem um determinado risco. Apagar, o risco é maior, então ele está apresentando da cor vermelha. Desta forma, integramos o framework Bootstrap com o nosso projeto, seja no listar slides, como também no dashboard. Apresentei a parte do menu, criando um arquivo exclusivo. Quando houver a necessidade de alterar algo no menu, eu não preciso ir página por página. Eu altero em um único local e vale para todas as outras páginas, porque eu criei um único arquivo e sempre quando houver a necessidade, eu simplesmente estou reutilizando. Mas eu ainda posso utilizar algumas coisas relacionadas à tabela. Eu retorno novamente no Bootstrap, venho em tabelas, desço um pouco, tem alguns outros exemplos. Eu quero que uma linha seja mais escura, outra mais clara. Para isso, eu simplesmente acrescento este seletor dentro da tag Table. Abro na tag Table está aqui acima e acrescento este seletor. Será que fica melhor? Sim, agora ficou melhor. Um registro da cor mais escura, outro registro da cor mais clara. Mais algum exemplo, mais alguma coisa que eu posso utilizar? Eu quero esse aqui, sim. Quando eu passar o mouse, eu consigo identificar em qual registro eu estou. Para isso, eu utilizo Table Hover. Copio e acrescento aqui o nome do seletor. Atualizo, passo o mouse e observem que ele coloca indicando em qual registro eu estou. Quando eu diminuir aqui de tamanho, observem que eu posso fazer com que alguma coluna seja ocultada. Como que eu faço para alguma coluna ser ocultada? Retorno no Bootstrap, venho em Display, no menu lateral eu pesquiso por Display, está na parte de utilitários, abrindo o Display, eu posso indicar None, que não deve ser apresentado, então começo com o None. Ele não deve apresentar. Pego o D traço, em seguida o valor. D traço e o valor, sendo este valor. Pego primeiro então o D, venho na tabela, não, na coluna imagem. Atribuo o atributo class, utilizo o D traço e None para não apresentar. Assim como eu coloquei no título, também coloco no conteúdo. Aqui eu fiz alguma coisa, agora sim. Venho em imagem na parte do conteúdo, acrescento o atributo class. Atualizo, não tem mais a coluna imagem, mas eu quero que ele apresente. Como que eu faço agora para apresentar? Novamente, venho e coloco o D traço. Eu quero que ele apresente, então vai ser apresente quando for MD. MD, qual é o tamanho de MD? Deixo aqui no display, somente venho na parte do container. Está aqui, container. MD, o tamanho do dispositivo é, conferir, maior que 768. Então, se for maior que 768, ele deve apresentar. MD é uma tabela, table, depois é uma célula da tabela. Pego toda essa instrução, todo este seletor e acrescento também no conteúdo. Acrescento no cabeçalho e no conteúdo. Está apresentando porque eu estou em um dispositivo maior do que 768, mas se eu diminuir, vamos ver o que acontece com a coluna imagem. Não tem mais a coluna imagem. Aumento, apresenta. Assim você pode trabalhar com as outras colunas, colocando MD, que eu utilizei agora, SM, LG, XL, XXL, container fluido, no nosso caso aqui não é
utilizado, porque estamos utilizando o container. Assim você pode indicar quais colunas você quer ocultar. Ocultando não fica um conteúdo sobre outro, assim fica melhor. Caso você queira ocultar situação, mas eu deixo assim já o suficiente no nosso exemplo. Agora falta implementar o visualizar, editar, apagar e o cadastrar, mas isso será implementado no decorrer das aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.